Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e hoje eu irei explicar o que você pode fazer na prática para se precaver caso venha acontecer algum tipo de reforma na Previdência que impeça ou que dificulte muito o acesso a benefícios previdenciários, principalmente a aposentadoria. Primeiramente, vamos entender o que é a Seguridade Social. Ela compreende a previdência, a assistência e a saúde, todas elas financiadas pelo Estado, pelos empregados e pelos empregadores. A saúde, ela compreende o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é destinado às pessoas de baixa renda que não têm condições de arcarem com despesas médicas particulares, com convênios médicos ou com consultas particulares. A assistência, ela compreende os esforços às pessoas que não tiveram ingresso no mercado de trabalho e que estão em baixa renda. O principal benefício concedido a esse tipo de pessoa é o de prestação continuada, que é destinado aos idosos acima de 65 anos e às pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E por fim, a Previdência Social, que funciona como uma espécie de seguro e que abrange o maior número de benefícios sociais, ela é destinada aos empregados e a todos aqueles contribuintes obrigatórios previstos em lei, que são os empregados, os contribuintes individuais, os contribuintes facultativos e entre outros. É importante saber, isso é muito importante saber, que o valor que você paga não está sendo guardado para que você venha suprir eventual necessidade futura, e sim está sendo destinado ao benefício de outra pessoa. Isso é o princípio da solidariedade intergeracional que rege o custeio da Seguridade Social. Ou seja, o valor que você está pagando agora está indo para o benefício de outra pessoa. Ele não está sendo guardado para você. E por isso que é muito importante que você acompanhe as notícias que falam sobre rombos de previdência social e até mesmo de dívidas públicas. Pois se o governo não tiver condições de pagar esses benefícios, não terá nenhum valor guardado para você, porque você já utilizou esse dinheiro para pagar o benefício de outra pessoa. É importante salientar também que tanto o regime próprio de previdência social quanto o regime geral, eles estão em conjuntos e são custeados conforme o mesmo custeio. Ou seja, a mesma aposentadoria de uma pessoa que recebe um salário mínimo é custeada junto com a aposentadoria de um servidor público que pode receber até R$30 mil por mês. E conforme dissemos anteriormente, todos financiam a Seguridade Social. Vamos observar alguns números para ver se existe déficit ou não na Previdência Social. Números estes trazidos pelo Tesouro da Fazenda Nacional. Não é nenhum tipo de órgão privado querendo vender previdências complementares. Foi o próprio Tesouro que trouxe esses números. Desde 2007, nós vemos um rombo de 32 bilhões. E este rombo foi crescendo, até que no ano de 2016 surgiu um rombo de 239 bilhões de reais. Ou seja, se todos os anos o déficit foi aumentando, isso significa que as regras de custeio e de concessão de benefício possuem déficit. Ou seja, a cada ano que se passar com essas regras, o déficit aumentará, até chegar um ponto em que o governo não terá condições de arcar com esses benefícios. É importante, é por isso que é de suma importância que você se prepare para eventual acontecimento. Tanto é verdade que o próprio site da Previdência Social, o próprio INSS, em setembro de 2018, ele publicou uma notícia dizendo que teve um rombo de 31 bilhões dentro somente do regime geral de Previdência Social. Isso sem incluir o regime próprio e a assistência e o próprio SUS. Não é? Então, isso são fortes indicativos de que existe algo de errado e que muito provavelmente vai acontecer uma reforma da Previdência Social. E mesmo que haja entendimento em sentido contrário, é importante nós sempre sermos precavidos e nos prepararmos para o pior, não é? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Se a reforma da Previdência acontecer, ela irá acabar com os direitos previdenciários? Olha, a reforma na Previdência não é novidade. Existiram várias reformas da Previdência conforme a história.
E a última delas aconteceu em 1998, que extinguiu justamente a aposentadoria por tempo de contribuição parcial, não é? E mesmo com todas essas reformas, a Previdência sempre existiu aos trancos e barrancos. Então eu acredito que mesmo se houver uma reforma da Previdência, o direito previdenciário continuará existindo. Devo contribuir para o INSS? É importante entender que a contribuição previdenciária ela não é facultativa. Mesmo que a Previdência Social ela possua um caráter de seguro, a sua contribuição não é facultativa, ela é obrigatória. E se você não pagar, você corre o risco de sofrer uma fiscalização do Estado e o Estado te cobrar com multas que podem chegar até 225% do valor devido. Então, por precaução desta cobrança totalmente agressiva por parte do Estado, eu recomendo que deva se contribuir para o INSS, mesmo que eventualmente não exista mais previdência social no futuro. E a previdência privada, ela é uma alternativa? Olha, no meu ponto de vista, ela é a melhor alternativa que possuímos. Mesmo que os economistas e especialistas em investimentos digam que a previdência privada não é uma boa alternativa de investimento, porque ela não deve ser vista desta forma. Porque se você declara que você contribuiu para a previdência complementar, a previdência privada, você pode descontar até 12% do valor do seu faturamento anual para ser descontado, para ser abatido do seu imposto de renda. Isso significa que se você teve em um ano 100 mil reais de recebimentos tributáveis de imposto de renda, você pode descontar até 12 mil reais a título de investimento na previdência complementar. E se você mantiver este investimento em previdência complementar em uma aplicação de PGBL, que vai regredindo o valor a título de imposto de renda na retirada conforme o tempo, você terá no final uma alíquota de 10% de imposto de renda. Isso significa que investir em previdência privada significa pagar menos imposto de renda. Então eu não vejo a previdência privada como se fosse uma modalidade de investimento. Você não pode comparar uma previdência privada com um CDB, um LCI, um LCA, uma aplicação de tesouro direto. Você tem que ver como uma economia de imposto de renda. E como se organizar? Vamos ver um exemplo do autônomo, do empresário, que retire um prolabore de 10 mil reais por mês. Ele contribuirá sobre o teto, porque o teto da Previdência Social é de R$ 5.640,80. Isso gerará um custo mensal de R$ 1.129 a título de INSS. O IRPF é importante que ele guarde 27,5% na poupança, porque quando ele fizer a declaração anual de imposto de renda, ele terá certas deduções e o valor que ele tiver juntado, se ele for precavido, se ele juntar este valor na poupança, ele terá de sobra para pagar o imposto de renda à vista, inclusive, né? Por isso que eu sempre recomendo aos meus clientes a guardarem um valor prudente para ser pago anualmente a título de imposto de renda. E sobram R$ 6.400 para que ele organize a sua finança. Se ele decidir investir em previdência complementar, que poderá ser deduzida do imposto de renda, ele tem que organizar as suas finanças dentro de R$ 5.300. Ou seja, é muito importante que a pessoa, quando recebe um valor de 10 mil reais por mês, ela não organize as suas finanças dentro de 10 mil reais ao mês, e sim dentro de 6.400 ou de 6.300, pois corre o risco dela ser fiscalizada e cobrada pelo Estado. E se ela for cobrada pelo Estado, aí todo o planejamento financeiro que ela fez vai por água abaixo. É importante dizer também que é importante que o empresário ele faça a retirada de um prolabore, porque a distribuição anual de lucros da empresa ela é totalmente isenta de imposto, e é justamente esse dinheiro que o empresário vai utilizar para enriquecer. Ou seja, se a empresa teve um lucro anual de 100 mil reais, ele retirará esses 100 mil reais livre de qualquer tipo de imposto, e ele poderá fazer o que ele quiser. Ele poderá comprar uma casa, um carro, investir em aplicações financeiras, dentre outros. Agora vamos ver um exemplo do empregado que recebe em média R$ 3.000
reais. De INSS, de impostos retidos na fonte, descontando todos eles, ele receberá por volta de R$ 2.390. Se ele dedicar 12% para ser abatido do imposto de renda dele a título de previdência complementar, vai sobrar um valor de R$ 2.100 para que ele organize as suas finanças. Agora vamos ver quais são os tipos de aposentadorias oferecidas pelo INSS. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é a principal aposentadoria oferecida pelo INSS. Ela possui 3 regras. A regra 85-95, que no ano que vem será 86-96, que ela irá progredir até 2026, chegando a 90-100. Basicamente essa regra é: as mulheres têm que ter 85 pontos, somando o tempo de contribuição e idade, e o homem tem que ter 95 pontos. A segunda regra, ela é justamente quando se atinge 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. E a terceira regra, que na verdade ela não deveria ser mais aplicada porque ela foi extinta, é justamente a aposentadoria por tempo de contribuição parcial, que ela prevê um misto de idade por tempo de contribuição. A idade de 48 anos para a mulher e de 53 de homem, com 25 anos de contribuição ser mulher e 30 anos de contribuição ser homem. Os valores estão dispostos na tabela. A aposentadoria por idade, por sua vez, ela é devida quando os homens atingirem 60 anos de idade, as mulheres, atingirem 60 anos de idade, ou os homens 65 anos de idade, desde que contem com 180 meses de contribuição. Existe também a aposentadoria especial, que ela descarta o requisito da idade e só exige um tempo de contribuição de 25, de 20 ou de 15 anos, a depender do grau de insalubridade da atividade que o obreiro exerce. E por fim, a aposentadoria por invalidez, que ela é destinada às pessoas, aos empregados ou segurados que não têm condições nenhuma de continuarem trabalhando. O primeiro requisito é que ele tenha pedido previamente o auxílio-doença junto ao INSS, pois se ele não tiver pedido, não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez diretamente. Vamos agora somar, fazendo uma simulação do quanto a pessoa receberia hoje se ela estivesse aposentada pelo INSS e por uma aposentadoria privada, no exemplo que nós demos, com os números que nós demos anteriormente. O autônomo, no nosso exemplo, ele receberia, a título de aposentadoria, o valor do teto da Previdência, R$ 5.645,80, pois ele contribuiu pelo teto. E aqui, a título de previdência privada, ele receberia R$ 10.500 ao mês. Isso levando em consideração uma simulação feita pelo Banco do Brasil, que não é a melhor que existe. Ela tem taxas de administração altíssimas e existem outros tipos de previdências privadas infinitamente melhores do que esta. E a do nosso empregado, ele receberia 3.000, pois é o valor do salário de contribuição que ele contribuiu, mais R$ 2.800 a título de previdência privada. Em qualquer dos casos, se retirássemos a aposentadoria do INSS, se eventualmente o INSS falisse, o autônomo estaria muito bem servido, com R$ 10.000 ao mês, e o empregado também, pois o seu padrão de vida não teria alterado tanto assim. Ou seja, no meu ponto de vista, é extremamente importante que a pessoa ela seja precavida e invista em planos de previdência privada, pois eles serão descontados do imposto de renda. Existe um incentivo que o Estado concede aos investidores para que eles façam esse tipo de previdência complementar. E dicas, agora que falamos da previdência privada, vamos dar dicas sobre como escolher uma boa previdência. As taxas de administração, elas devem ser no máximo de 0,7%. Acima disso, é bom não contratar. O que é essa taxa de administração? Ela é uma taxa anual sobre o valor que é investido no seu plano de previdência. E quanto maior a taxa, mais dinheiro ficará com a administradora deste seu plano de previdência. Então, quanto menor a taxa, melhor. As taxas de carregamento e de saída, elas devem ser isentas. Não aceite
planos de previdência complementar que te cobrem taxas de carregamento ou de saídas, porque elas simplesmente descontam parte do valor que você aplicou. Toda vez que você aplica, um certo valor é descontado a título de taxa de carregamento, e toda vez que há uma retirada, um valor também é descontado a título de taxa de saída. Ou seja, não é bom investir em planos de previdência que contenha ambas essas taxas. A tábua atuarial nada mais é do que uma expectativa que o banco faz, né, que a sua administradora de previdência privada faz, com base na sua idade, o quanto de tempo você viverá. E quanto menor for essa idade, melhor, pois o valor será menos diluído e você receberá mais dinheiro, né? Se, por exemplo, a tábua atuarial for até 100 anos de idade, então ele pagará a partir do momento que você passar a receber a sua previdência complementar até os 100 anos de idade, esse valor diluído. Se ela for menor, por exemplo, até os R$75, então a diluição desse valor será muito menor. E se você viver mais, então você terá um lucro. O plano é sempre o PGBL, se você quiser investir em previdências complementares para que ela funcione realmente como uma segunda aposentadoria. Por que o PGBL? Porque conforme a aplicação ela permanece investida, o valor que você pagará a título de imposto de renda vai diminuindo conforme o tempo. Então lembra-se que nós teríamos que pagar 27,5% de imposto de renda? Então, se você deixar até o último período de redução deste imposto de renda, você pagará até o mínimo de 10% de imposto de renda. Então é muito importante que você sempre escolha o plano PGBL, caso você esteja pensando no longo prazo, caso você esteja pensando em realmente ter uma segunda previdência complementar. E a tabela deve ser sempre regressiva, principalmente se você estiver pensando no longo prazo, né? Porque conforme o valor vai passando o tempo em determinada aplicação financeira, você vai pagando menos imposto de renda. Então era isso que eu tinha a dizer hoje. Vou deixar uma frase com vocês. Em uma época de crise em que todos choram, há sempre alguém que se lembra de fabricar lenços. Ou seja, você tem total controle sobre o que acontecerá no seu futuro. Basta você se organizar e basta você se planejar. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade.